A professora Gisele, com seus 29 anos recém-completados, era conhecida no colégio pela elegância no andar e pela firmeza na hora de dar lição. Mas naquela tarde abafada de terça-feira, o destino resolveu traçar uma equação inesperada. Augusto, 19 anos, aluno repetente e distraído, tinha perdido mais uma prova de matemática, e para não ser reprovado de novo, pediu o que chamaram de reforço intensivo. Gisele, dedicada como sempre, aceitou a missão. Só não sabia que o conteúdo daquela aula ultrapassaria o programa da escola. A sala dos fundos da casa dela foi arrumada com capricho. Mesa limpa, livros empilhados e um ventilador que parecia mais interessado em levantar papéis e saias do que refrescar o ambiente. Augusto chegou com o caderno aberto na mesma página de sempre, a que ele nunca passava. Gisele suspirou. Você ainda não entendeu nem a introdução da matéria? Ele coçou a cabeça, sorriu torto e respondeu. Prefiro quando a senhora explica no quadro. Gisele, paciente, levantou-se devagar e se posicionou diante do quadro negro. O giz entre os dedos era como uma extensão dela mesma, desenhando números com movimentos tão redondos quanto seu quadril sob a saia lápis. Augusto parecia hipnotizado. A professora, percebendo o olhar perdido do rapaz, resolveu testar outro. Método. Você só vai entender se prestar atenção direitinho onde eu ponho o X. Ele arregalou os olhos. Tô tentando, mas tem muito conteúdo, professora. A aula seguiu num ritmo curioso. Cada vez que Gisele se abaixava para pegar o apagador, Augusto tinha uma dúvida nova. E cada dúvida era respondida com um exemplo, mais prático no quadro. Gisele até tentou focar na álgebra, mas a postura do aluno era de quem queria mais do que resolver equações. Ele queria decifrar o corpo da professora como quem lê entre linhas. E ela, apesar de séria, começava a achar divertido aquele jogo de olhares. Quando a primeira hora da aula acabou, o caderno dele ainda estava quase em branco, mas o rosto... Bem, esse transbordava a expressão. Acho que hoje eu aprendi mais do que no ano todo, disse ele, fechando o caderno lentamente. Ela deu um sorriso contido e respondeu. Pois amanhã tem revisão, viu? E é melhor vir com a mente bem aberta, porque o conteúdo do quadro vai ficar mais profundo. Augusto chegou 10 minutos antes no dia seguinte. Vestia uma camisa, polo justa e calça que mal dava conta de esconder o entusiasmo. Gisele o recebeu com um coque frouxo e uma blusa de botão que parecia pedir licença a cada movimento. A sala já estava organizada, mas dessa vez o quadro negro exibia uma única frase escrita com letras firmes. A prática leva à perfeição. Ele engoliu seco. É essa a matéria de hoje? Ela sorriu de canto. É uma introdução. Vamos aos exercícios. A professora começou com perguntas simples, mas sua voz tinha uma melodia diferente, como se cada verbo viesse carregado de intenções ocultas. Ela pedia que ele fizesse contas, mas cada número parecia uma metáfora. Se você tem 2 problemas, e eu somo mais um, quantos você aguenta resolver de uma vez? Augusto travou. Depende. O tipo de problema. Ela chegou mais perto. Problema bom é aquele que desafia. Sentaram-se lado a lado no sofá ao canto da sala, onde os livros didáticos viraram almofadas de apoio. Gisele puxou o caderno dele e começou a escrever algo. Augusto, mais interessado no perfume doce que ela exalava, quase não prestava atenção. Tem como repetir essa parte? Pediu. Ela olhou firme. Só se você prometer que vai se esforçar no exercício. Ele assentiu, e ela passou a guiá-lo letra por letra, com a ponta dos dedos quase encostando na pele dele a cada correção. Quando se levantaram para mais uma rodada de explicações no quadro, ele notou como os saltos dela marcavam o chão, com ritmo. Parecia uma coreografia planejada. E a cada explicação com o giz, mais uma curva era traçada no quadro, ou no pensamento dele. Gisele, percebendo a desconcentração, resolveu dar uma advertência leve. Você está olhando demais para o quadro errado, Augusto. Ele se assustou, mas ela riu.
Relaxa. O importante é não esquecer onde está o foco da lição. Antes de terminar a aula, Gisele se virou com a régua na mão. Amanhã, vamos medir seu progresso. Hoje foi só o aquecimento. Augusto respondeu sem pensar. Pode deixar que amanhã venho preparado, até com réguas extras. Ela não conteve o riso e respondeu. Só espero que saiba usá-las direitinho, porque tem gente que mede, mas não aplica. Ele saiu com a cabeça fervendo de teorias e de hipóteses que nem os livros traziam. Augusto passou o dia contando os minutos. Tentou estudar de verdade, mas a lembrança da professora Gisele com o giz na mão e o sorriso disfarçado entre perguntas o tirava de foco. Chegou na aula com o cabelo arrumado demais, perfume exagerado e uma pasta vazia, só para manter a pose. Gisele, por outro lado, parecia ainda mais à vontade, com um vestido solto que dançava com qualquer corrente de ar. O quadro estava limpo, mas ela mesma parecia já escrever pensamentos em silêncio. Hoje é dia de revisão, ela anunciou enquanto colocava 2 livros sobre a mesa. Revisar é importante. Às vezes a gente acha que entendeu, mas na hora de aplicar, trava. Augusto pigarreou. Tô pronto, professora. Ela chegou perto, entregando-lhe uma folha em branco. Então vamos ver o que você lembra da última aula. Mas em vez de conteúdo escolar, as perguntas eram mais metafóricas. O que você faz quando o quadro é grande demais para enxergar tudo de uma vez? Ele pensou. Vou aos poucos, explorando canto por canto. Ela ergueu a sobrancelha. Boa resposta. A atmosfera era densa como tarde de chuva no interior. Gisele se sentou de lado, cruzando as pernas, e apontou com a régua. Vamos ver se você aprendeu a medir direito. Ele tentou seguir, mas os números pareciam dançar. Tá difícil me concentrar, confessou. Ela sorriu. Talvez esteja na hora de uma aula mais prática. Levantou-se e foi até o quadro, apagando a última frase com movimentos lentos. Cada passo dela fazia o ventilador girar mais rápido, como se a sala também tivesse perdido o controle. Me diga, Augusto, começou ela com a mão no quadril. Qual a diferença entre decorar e entender? Ele respondeu no susto. Decorar é só repetir. Entender é sentir. A resposta escapou sem querer, mas Gisele pareceu satisfeita. Então hoje, você vai entender. Ela entregou a ele um novo exercício. Traçar linhas retas com firmeza. Mas era quase impossível segurar o lápis com a mão suando e o olhar distraído. Concentre-se, ela sussurrou perto de seu ouvido. Ou vai acabar borrando tudo. No fim da aula, ela se aproximou e disse: Amanhã é a última etapa, a mais importante. Ele tentou disfarçar a ansiedade. É tipo prova final? Ela piscou. Mais que isso. É onde descobrimos se você aprendeu mesmo. Ou só estava de olho no quadro errado. Ele saiu sem conseguir olhar para trás, como quem sabe que o que vem depois não se aprende nos livros, nem se apaga com borracha. A sexta-feira chegou com cara de capítulo final. Augusto mal dormiu, sonhando com lousas que brilhavam e letras que escapavam do quadro só para cochichar no ouvido dele. A escola parecia vazia quando ele entrou na sala, como se o tempo tivesse parado só para os dois. A professora Gisele já o esperava de costas, desenhando no quadro algo que mais parecia um mapa do tesouro. Hoje vamos explorar o que ficou escondido nas entrelinhas, disse ela sem virar, como quem provoca com a nuca. Prepare-se para a parte mais difícil, a interpretação. Ela o guiou até a mesa, onde havia apenas um giz e um apagador. Você vai usar as mãos e o olhar. Aqui não basta ler, tem que decifrar. Ele assentiu, e o silêncio virou cúmplice. A sala cheirava a madeira antiga e perfume doce. Quando ele encostou no quadro, ela estava tão próxima que o som do coração dele parecia tambores em sala de prova. Gisele segurou sua mão e, juntos, desenharam uma linha curva que tremia mais que folha em ventania. O segredo da boa aula está no ritmo.
Ela sussurrou, segurando seu pulso com firmeza. Nem rápido demais, nem lento demais. Tem que sentir. O tempo da lousa. Augusto, completamente entregue, seguiu as instruções como um aluno aplicado. Agora veja se consegue fazer sozinho. E foi aí que a coisa desenrolou. Literalmente. Ele, já solto, deslizava pelo quadro como se tivesse aprendido outro alfabeto, mais corporal que teórico. O clímax chegou de repente, como raio em céu limpo. Augusto soltou o giz no chão, sem forças para continuar. Gisele se encostou na mesa e riu com cumplicidade. Parabéns, aluno. Hoje você realmente aprendeu a ler o quadro negro. Ele, suado e zonzo, sentou no canto e só conseguiu dizer: essa aula foi mais intensa que a redação do Enem. E aí vieram aquelas frases que ninguém esquece. Ela se virou devagar e ele visitou um território novo, nunca antes pisado. A dor foi só um sussurro, engolido por uma onda quente que fez chover ali mesmo, como cachoeira despertando os riachos adormecidos. Ele segurava o compasso com mãos trêmulas, tentando medir o espaço no quadro negro dela. Mas a geometria ali exigia mais prática do que teoria. As palavras escapavam da boca dela como giz em lousa nova, traçando explicações que ele entendia, com o corpo antes mesmo de traduzir na mente. O giz caiu, mas ele não. Continuou ali, firme, copiando cada lição escrita no calor da pele, sem pressa de ir para o recreio. Ela corrigia a postura dele com toques leves, e cada ajuste acendia um canto do corpo, como se as luzes do quadro